Salve galera, tô chegando na área com mais um informativo para você aqui no canal Detetives Vascaínos. Vamos para cima, vamos com tudo, semana importante para o Vasco, se prepara para corrigir os erros e buscar então a vitória contra o Nova Iguaçu para selar de vez sua ida para as finais do Carioca. Aqui você não perde nenhum detalhe dos bastidores dessa preparação. Mas antes da gente prosseguir, um amigo aqui pede aquela moral, né? Chegou aqui, assistiu o nosso vídeo, deixa o like, compartilhe e faça a sua inscrição se ainda não faz parte do canal. Bom, antes da gente dar uma destacada sobre a preparação para o jogo de domingo, vamos, claro, falar de uma notícia surgida na noite de ontem e que deu uma sacudida, deu uma levantada no astral do Vasco, a convocação para a seleção brasileira do goleiro Léo Jardim. Desde 2004, né, quando então o goleiro Fábio, hoje no Fluminense, foi chamado para a Copa América, o Vasco não tinha um arqueiro convocado. E olha que foram muitos, hein? Podemos citar aí Cássio, Regis, Carlos Germano, Elton, enfim. E agora chegou a vez do Léo Jardim. Convocação super merecida, justíssima, pois ele vem sendo aí um dos maiores pilares desse time, né? Se não fosse ele, cá para nós, o Vasco hoje poderia estar fora de uma Copa do Brasil e com pouquíssimas chances de avançar no Campeonato Carioca. O cara foi um verdadeiro paredão nesses últimos jogos. Agora há pouco, o Vasco divulgou inclusive as palavras do Léo Jardim no seu canal após essa convocação. Então, vamos colocar aí para ilustrar o áudio dele comentando a respeito. Ouça aí. Muito feliz e realmente é um sonho de todo jogador e com certeza é um sonho que se realiza. Sei que o Carlos Germano tem uma história na seleção. Vi que também o Fábio, quando começou aqui no clube também, teve convocações para a seleção principal. Fico muito feliz, é um sonho realizado, é um sonho de criança. Como eu falei, acho que toda criança que começa a jogar futebol, todo jogador tem esse sonho de chegar na seleção brasileira, de ser convocado, vestir a camisa da seleção. Então, para mim é isso, significa a realização de um sonho e também é uma resposta de que o trabalho no dia a dia, todo trabalho, todo sacrifício vem sendo bem feito, né? Parabéns ao Léo e que essa seja a primeira de muitas convocações, merecidíssimo. Você não concorda? Então vamos agora seguir adiante e falar de Vasco e Nova Iguaçu. Ramon Dias arregaçou as mangas e já tenta corrigir os erros do time para que não se repitam mais no próximo duelo. Ramon, como já havíamos informado antes aqui, estava bem chateado desde aquela classificação no sufoco na Copa do Brasil. Ele sabe que seu time pode ir muito mais além e tentou dar mais uma oportunidade à equipe com quase a mesma formação no domingo, com exceção do Cleiton. E a situação não avançou. Aquela entrevista que ele concedeu, depois de um longo tempo fora, foi justamente para intervir, para blindar o elenco. Ele entende, né, que ele, como comandante, precisa segurar as pontas, né, e segurar esse grupo e mostrar que está confiante nos jogadores que tem em mãos. Aliás, na coletiva, o treinador não quis avançar muito na questão dos reforços. Parecia visivelmente assim, sem jeito, incomodado. Mas deixou no ar a necessidade urgente do clube trazer no mínimo mais 2 peças para a temporada, que são um ponta e um volante criativo. Porém, agora só em abril, né, o Vasco terá essa oportunidade de se reforçar com jogadores que estão no mercado nacional e que disputaram aí os estaduais. Por hora, o time é esse aí e o Ramon vai ser obrigado a trabalhar com o que tem. E uma de suas maiores dores de cabeça é justamente a volância. O Vasco vem tendo muitos buracos no meio, pecando na marcação e fazendo aí com que seus zagueiros fiquem desguarnecidos lá atrás. O Ramon quer a volta do equilíbrio por time e certamente vai fazer mudanças para essa próxima partida aí, para tentar, de repente, conter isso. Ainda não está descartado. Inclusive que a formação com 3 zagueiros seja por hora aí descartada, digamos assim. A semana será de testes e ajustes no Vasco. O Ramon tenta então encontrar a melhor formação e os melhores jogadores para fazerem esse time render melhor. Ele prometeu, inclusive, que o time vai avançar para as finais e quer dar uma sacudida no grupo. O Esforça, por exemplo, pode ser uma opção aí na vaga do Zé Gabriel.
o Adson pode voltar ao ataque para jogar no lugar do Cleiton, né? E atuar ao lado do Verratti, deixando o Cleiton como uma arma, uma segunda opção aí para o segundo tempo. Enfim, o jogador, inclusive, que tinha grandes chances de disputar uma posição e ganhar uma vaga era o Matheus Cocão, mas ele foi expulso no último jogo. Terá que cumprir suspensão automática. Aliás, os líderes do time, Payet e Medel, estão dando força ao restante do grupo para que o time não perca aí as esperanças e siga acreditando, assim como acreditou até o final, né, até o fim daquela classificação diante do Água Santa. Entendem os jogadores que o grupo precisa se desdobrar e um ao outro se ajudando e que as coisas vão aí acontecendo no seu tempo no próximo domingo. O Nova Iguaçu é um time bem treinado, tem um coletivo forte, mas o Vasco é o Vasco, apoiado pela sua imensa torcida, e o pacto dentro do elenco é voltar a fazer as pazes com a vitória, o que é melhor, com uma boa atuação para tirar qualquer dúvida sobre o elenco. Pois as últimas vezes, né, mesmo o time não perdendo, foi um verdadeiro fiasco, diga-se de passagem, né? Bom, e sobre o Nova Iguaçu, meus amigos, o time da Baixada viajou hoje para Brasília, onde pega o Internacional, amanhã é pela Copa do Brasil. Muito se falou aí que o elenco tem chance de sofrer um certo desgaste. Isso facilitaria aí, né, para o jogo de domingo, já que o Vasco terá uma semana livre para treinamento. Lá no Nova Iguaçu, apesar do jogo, assim, ter um jogo amanhã, o foco está sendo o mesmo Campeonato Carioca. Há um entendimento interno que o time tem muito mais chance nessa competição, inclusive de alcançar um feito inédito, né, de disputar uma final. Joga com a vantagem do empate e os jogadores estão acreditando nisso. Por isso, há uma boa possibilidade, inclusive, do técnico Carlos Vitor poupar alguns titulares importantes nesse duelo contra o Inter, para preservá-los para domingo. Cogita-se aí que o ataque seja preservado, né? Até porque o Nova Iguaçu tende aí no próximo jogo contra o Vasco atuar nos contra-ataques, né? E vai precisar aí, ó, de muita disposição para chegar lá. Enfim, a gente sente nas palavras também dos dirigentes do Clube da Baixada que hoje a maior ambição é mesmo o Campeonato Carioca. De qualquer forma, a Copa do Brasil será também encarada com total dedicação. Para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre reforços, tema que muitos me questionam aí no dia a dia. Galera, obviamente que o Vasco não considera o grupo fechado. Basta ver aí as últimas declarações do Ramon Dias. O Ramon espera assim mais peças, ele deu a entender um atacante de lado e um volante com mais qualidade. Mas fato é que essas peças vão ser tentadas, mas não se tem uma certeza ainda se será em abril ou na próxima janela. O Vasco vem monitorando o mercado sul-americano, como já havia informado, e acha que lá pode conseguir bons valores, mas tudo também depende aí de uma aprovação da 777. O Vasco fez alguns investimentos grandes, né, em jogadores como Cleiton, por exemplo, e fica aquela dúvida de como seriam aí as próximas investidas. Alexandre Matos, aliás, muito cobrado pelos torcedores, também tem a mesma concepção do Ramon. Entende que o time precisa de mais qualificação aí e promete dar respaldo ao treinador. Muitos nomes aí vêm sendo comentados que o Vasco está de olho em jogador A, B ou C. Mas o fato é que o Vasco segue observando o mercado e agora com um pouco mais calma, com aquele olhar clínico. Não quer ir aí de qualquer forma e pretende aí na temporada fazer uma certa avaliação interna, mais criteriosa, para qualificar o grupo com peças pontuais. Eu acho, inclusive, que houve uma falha, houve uma demora nesse planejamento. Era visível que o Vasco ainda estava carente de peças e nesses 2 últimos jogos não adianta a gente tampar o sol com a peneira, né? Mostrou aí que ainda falta muito a esse elenco. E a gente espera que realmente cheguem aí mais jogadores. E qualquer fato novo, você já sabe, né? Sobre algum atleta, eu volto aqui para falar. Beleza? Bom, galera, estou encerrando, colocando mais um ponto final nesse boletim. A você que me acompanhou, meu muito obrigado e amanhã a gente está de volta. Aquele abraço!